E aí galera do Manual do Céu, tudo bem com você? Meu nome é Vitor César e hoje eu quero fazer vocês pensar, porque hoje em dia o que menos as pessoas estão fazendo e incentivando é os outros a pensar. Com esse vídeo eu tenho que ser rápido e eu quero que você preste atenção porque o assunto é complicado, o assunto é delicado e eu tenho que saber usar minhas palavras em um tempo muito curto. Não dá para me falar muita coisa, mas vamos lá. Eu quero fazer vocês pensar em relação à natureza de Cristo. Por isso vamos trabalhar em cima de 3 linhas teológicas, que são elas 100% Deus e 100% homem, 50% Deus e 50% homem, e 100% homem e 0% Deus. E eu quero que você deixe a sua opinião nos comentários. Se você acha que ele é 100% Deus, 50% Deus ou 0% Deus enquanto vive aqui, comente aí embaixo, beleza? Por que a teologia ensina que Jesus pode ser 100% Deus e 100% homem quando ele veio ao mundo? Isso se chama união hipostática. Se você nunca ouviu falar disso, união hipostática é o fato da natureza humana e da natureza divina estar em Cristo. Por que a teologia trabalha em cima dessa possibilidade? É pelo simples fato que a vida de Jesus aqui na Terra, ela está encharcada de histórias sobrenaturais, de fatos inexplicáveis, de milagres, de curas, de prodígios, de ressurreições, de coisas que nós não podemos explicar. E isso é atribuído ao possível lado divino de Jesus. E a pergunta que fica é: essa possível divindade de Jesus, ela está nele 100%? Ela está nele 50%? Ou será que isso poderia ser explicado de uma forma que ele fosse simplesmente homem, 0% Deus? Vamos ver? A doutrina que ensina que ele é 100% Deus, ela é quebrada, destruída pelo simples fato de que se ele era 100% Deus, o atributo da onisciência, ou seja, saber de todas as coisas, deveria estar com ele. E a Bíblia deixa clara que ele tinha coisas que não sabia. Um exemplo é quando uma mulher toca nele e ele pergunta: quem me tocou? Outro exemplo é quando ele é questionado acerca da volta dele em relação à data de quando ele voltaria. E ele responde: essas coisas eu não sei. Nem os anjos que estão no céu não sabem. Mas somente o Pai, Deus, sabe dessas coisas. E por existir esses versos, vamos para a segunda linha teológica, que é o fato de ensinar que ele era só 50% Deus e 50% homem. Ou seja, ele tinha a metade da natureza do homem e a metade da natureza divina. Ele sabia de algumas coisas do futuro, mas não de todas. Ele tinha algumas necessidades básicas como homem. Por exemplo, em Mateus 4:2, ele sente fome. Em João 4:6, ele sente fadiga. Em João 11, diz que ele chorou, ele tinha tristeza. Então, pelo fato de Jesus ter esse lado humano, esse lado que sentia fome, sede, que sentia tristeza, angústia, fadiga, que passava as necessidades básicas, eles entenderam que Jesus tem a natureza humana, mas pelo fato dele perdoar pecados, dele saber do que as pessoas já estavam pensando antes de dizer, pelo fato dele fazer o que ele fazia, a teologia disse que é 50% homem e 50% Deus, porque um ser humano qualquer não poderia fazer essas coisas. Mas veja bem, eu quero apresentar para você a última linha, que é 100% homem e 0% Deus. E eu quero apresentar primeiramente o versículo que se encontra em Lucas capítulo 4, 18 e 19, que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, para que me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres e para curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração das vistas aos cegos, a pôr em liberdade os cativos, os oprimidos,
e anunciar o ano aceitável ao Senhor. O que eu quero com esse texto? É mostrar para vocês que Deus deu essa autoridade. A Bíblia diz, isso é uma revelação que se encontra em Isaías, que diz que esse poder foi dado pelo Pai ao Filho, para que ele venha e faça o que ele fez. Pregar, anunciar, curar, libertar, tudo isso foi dado pela autoridade de Deus. Deus deu essa autoridade a Jesus, para que ele possa fazer isso aqui. E a questão dele saber os pensamentos das pessoas antes dela dizer, como a Bíblia diz, né, que eles vieram questionar, mas como Jesus já sabia da intenção do coração deles, respondia de tal maneira. O que o texto quer dizer com isso? O texto quer mostrar para nós que ele, sabendo a intenção, ou seja, ele já tinha ciência daquilo que estava por trás do questionamento. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Pessoas me vêm questionar e Deus fala comigo em relação àquilo onde elas estão querendo chegar, que elas estão querendo me pressionar, me apertar, para ver se eu caio no meu próprio argumento, naquilo que eu vou falar. Então, ele tem uma palavra de conhecimento, ou seja, é algo da parte de Deus também. É Deus revelando, é Deus mostrando. Não é que ele sabia de tudo, porque se ele soubesse de tudo, ele saberia o dia da volta dele, e ele não sabe. São coisas reveladas pelo Pai. São momentos ali que, por causa que a religião, o povo religioso queria lhe questionar e queria pressionar ele contra a parede, Deus deu graça para ele saber o que estava acontecendo ali para ele sair daquela emboscada. E os milagres, por exemplo, o fato dele andar sobre as águas, não quer dizer que ele é Deus por causa disso. Josué ora e o sol para. Elias ora e chove. Eliseu ora, ressuscita. Moisés dá ordem, mar abre. Então, pessoas 100% homem e 0% Deus, fizeram também grandes sinais, sinais inexplicáveis. Não quer dizer que eles têm esse poder, mas quer dizer que através deles, Deus fez essas coisas. Através dele, ou seja, Deus deu autoridade para eles orarem e essas coisas acontecerem. E nem por isso elas são divinas, mas elas foram usadas por Deus. Foram autoridades que Deus deu a elas para que isso venha a ser feito. E o fato de Jesus perdoar pecados também é dado pelo próprio Deus, essa autoridade. Não quer dizer que Jesus seja Deus aqui na terra pelo simples fato dele fazer todas essas coisas. O fato dele perdoar os pecados é porque ele recebeu essa autoridade do Pai. A Bíblia diz a respeito de Jesus, onde ele seria o servo de Deus, a fazer toda a sua vontade e cumprir toda a sua justiça. Jesus, aqui na terra, ele fez tudo que Deus mandou. Por isso que ele diz, eu não tenho outra comida a não ser fazer a vontade do meu Pai. E ele falou isso várias vezes, eu faço a vontade daquele que me enviou. Em João 3, verso 35, diz que o Pai entregou para o seu Filho, na sua mão, todas as coisas. Ou seja, Deus, como nós lemos em Lucas capítulo 4, verso 18, ele entregou para Cristo um Espírito sobre medida, para que venha fazer toda a vontade dele. E agora ele diz que ele entregou todas as coisas na mão do Filho. Por quê? Porque ele deu essa autoridade para ele, para que ele venha fazer o que ele fez, mas ele venha também morrer por nós, como 100% homem. Não é correto dizer que Jesus viveu aqui com a sua natureza divina, seja ela 100% ou 50%, porque seria desqualificado o sacrifício. Quem morreu por nós foi um homem, viveu como homem, mostrou
que um homem sem pecado pode viver dessa maneira. Inclusive, a Bíblia diz em João que nós poderíamos fazer sinais como o de Jesus e maiores do que eles. Olha só, Adão, ele era sem pecado. A natureza pecaminosa veio a partir do pecado de Adão. E Jesus, a Bíblia fala que é o segundo Adão. O segundo Adão sem pecado, que viveu como homem, morreu como homem, mostrou que ele era o sacrifício digno. Ele mostrou que Deus Pai criou uma criação perfeita, que poderia viver sem pecado. Ele foi o segundo Adão que viveu sem pecado, morreu sem pecado. Em Timóteo vai dizer que Deus, ele tem somente um intermediador entre ele e nós, que é Jesus Cristo, o homem. Jesus, ele não tinha uma natureza divina. Jesus, ele nasceu como um homem, viveu como um homem e morreu como um homem. Senão, o sacrifício não poderia ser verdadeiro. O sacrifício não tem como ser puro, ser verdadeiro, ser justo. Ele foi tentado em todas as coisas. Ele viveu como um homem e sofreu tudo que um homem pode sofrer. Teve tentações. Deus, ele não pode ser tentado. Teve fome? Deus não pode ter fome. Se Jesus Cristo viveu como ele viveu, usando uma natureza divina, ele não seria exemplo para nós vivermos como ele, porque nós não temos essa natureza. Seria impossível. Não estou falando de natureza sem pecado, estou falando de uma natureza divina. Seria impossível fazer o que ele fez, ou tentar fazer o que ele fez. Mas Jesus, ele diz: sejam meus imitadores, me imitam. E é simplesmente impossível um ser humano imitar um ser divino. Então é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal se você não é inscrito. Deixe o seu like, deixa a sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito, tanto os irmãos que leem, tanto o canal a levar a palavra a outras pessoas. Outras pessoas precisam saber disso. Então compartilhe este vídeo em nome de Jesus. Vamos crescer sempre juntos, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e vou deixar aí na descrição os canais parceiros, beleza?